Uma leva só vai acordar quando bater muita água no bumbum, quando a economia degringolar de vez. Voltando para as nossas misérias, né, do nosso dia a dia, vamos falar um pouco de misérias televisivas, televisionadas, porque aquilo que foi a maior emissora de TV aberta do Brasil, a TV Globo, registrou a sua pior audiência da história. O canal ficou abaixo de 2 dígitos em dezembro de 2024, marcando 9,9 pontos na média do Ibope. Em 2023 também não tinha sido esse mil maravilhas, mas pelo menos tinha mantido os 2 dígitos naquela época, né? Em dezembro de 23 eram 10,3 pontos de Ibope, em dezembro de 24, 9,9. Isso segundo os dados divulgados pelo site Teleguiado, que faz então uma medida da audiência, especialmente na grande São Paulo. Serrão, você que é especialista em novelas, que a gente sabe que você é um grande cultor da matéria, novelas brasileiras, o que você acha dessa derrocada vertical da TV Globo, que antigamente fazia ibope de 70%, né? Final de novela era quase monopólio da Globo e hoje está com menos de 2 dígitos. Para onde vai a rede do Plim Plim? Pois é, e hoje uma coisa curiosa, o Jornal Nacional sem credibilidade está derrubando a audiência da novela. Pô, brincanagem no Sistema Globo, que está comemorando aí 100 aninhos da fundação do jornal O Globo. Coisa tá feia. No ano passado, a única rede que manteve alguma estabilidade da audiência, ficando no segundo lugar geral, foi a Record. O resto, todo mundo perdeu audiência. Por quê? Crise de credibilidade. As pessoas hoje preferem assistir a gente aqui, ó, os artistas do Bradock, do que ficar vendo a turma que fica fazendo novela com jornalismo, por exemplo, tentando engambelar você com notícia estelionata, absolutamente falsa, narrativas que não se sustentam. Então isso encheu o saco das pessoas. As pessoas querem análise, querem informação segura, querem a análise correta do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e não essa ficção absurda que vem sendo feita pela nossa mídia do consórcio Tupiniquim. Então eles estão pagando caro, estão perdendo audiência por sua total falta de credibilidade. Perdeu a credibilidade, perde tudo. Perde audiência, perde patrocínio e pode perder até a própria empresa. Pois é, né? Porque não é só a TV Globo, a TV aberta que está assim, né, Fabi? Tem também a Globo News, né? TV fechada, tem outros canais também que estão na TV a cabo, no satélite, ou seja, é todo o Projaquistão que está sofrendo essa fuga do público e depois, logo em seguida, dos patrocinadores, né? Na sua opinião, o que vai acontecer no futuro e para onde irá? Qual será a tentativa de se salvar, se terá uma, da Rede Globo? Bom, a tentativa deles, nós veremos aí pela frente o quanto vale, né? A gente sabe que muitas emissoras, você tem razão, não fica condicionado somente à Globo News. Eu, por exemplo, acompanho, né, por força daqui do trabalho, a CNN Brasil, e é horripilante, né? O que eu vejo eles afirmando realmente, se fosse levado a sério, crime de opinião, né, que não existe, e também eu não vou aqui pregar, porque eu também sei que não existe fake news, mas deveriam, então, ser incluídos, porque é um monte de barbaridade. Não tem nenhum dia que eu passe sem ficar realmente até nervosa, porque não tem nenhum contraponto, nem isso eles colocam, né? E, por exemplo, da área do direito, eu garanto que eles falam muitas bobagens, mas muitas bobagens mesmo. Vou dar um exemplo rapidíssimo. Eles pegaram lá a pauta do Daniel Silveira e falaram sobre o indulto, né, que encaixou ali no indulto que concedeu o presidente Lula este ano, e aí ficam falando bobagens de interpretação. Não, isso não existe, são critérios objetivos, né? Quem cumprir esse requisito, pronto, acabou, está indultado. Obviamente, eles já estão falando porque eles têm aquela temperatura que vão ter que passar um pano gigantesco, que provavelmente o ministro Alexandre de Moraes vai arrumar algo para não colocar o Daniel Silveira em liberdade, né? Porque a gente sabe que o negócio ficou até mais pessoal do que qualquer outra coisa. Mas por que eu estou falando tudo isso?
Porque a população sabe disso. A população acordou, a população está cansada dessa mentirada, cansada desse blá blá blá, o pessoal estriônico, aquela outra lá das aspas, que vive rindo e debochando de quem? Dos brasileiros. O pessoal do Rio Grande do Sul sentiu isso na pele. Ainda bem que foi lá um jornalista até da CNN que foi super educado e deu, né, pelo menos uma certa humanidade para o negócio, porque vocês lembram como a mídia estava demonizando as pessoas que estavam ajudando? Então, assim, o futuro, com a internet descentralizada e sem esse controle, porque é irreal esse controle, é a verdade sobressair. E as pessoas são atraídas pelo quê? Não são por bolhas. É por onde faz você pensar, é por onde você acaba falando, não, peraí, não é bem assim. Não existe mais notícia sem viés. Isso não existe, né? O que é péssimo. Então, também não existe mais justiça sem viés, que é muito pior ainda, né? Porque não deveria ser assim de jeito nenhum. Então, a gente vai tentar sobreviver. Agora, Globo e etc., eu as considero como traidoras da pátria. A Globo, principalmente pelas diversas pautas que coloca e pelas mentiras, né, que reverbera e não é de agora. Pois é, né? Mas do ponto de vista comercial também, não só a questão das notícias, até as novelas, até a programação. Não sei, Rodrigo, o que você acha? Não sei se você na Flórida assiste a Globo ou prefere evitar essa sofrência, né? Visual, prefiro fazer quimioterapia, porra. Pois é, mas do ponto de vista da qualidade da produção, você não acha que também está tendo uma certa degradação, até para procurar um público menos preparado, um público classe C, classe D, classe E, né? Até nas tramas das novelas, até no jeito de fazer as notícias, extremamente homogeneizado, tipo de assim, vai mais do que o mastigado, é quase um negócio ultra básico, né? E mesmo assim eles não conseguem captar o público nem das camadas mais baixas que teriam menos acesso à internet aqui no Brasil, e ao mesmo tempo estão perdendo as camadas mais altas, mais instruídas e mais, vamos dizer assim, prontas para receber esse tipo de informação? Carlos, esse é um ótimo ponto pelo seguinte, não acho que dê para colocar só na conta da desinformação, da postura ideológica, a perda de audiência da Globo e da velha imprensa em geral. Eu acho que existe um desafio enorme ao modelo de negócios deles com o advento das redes sociais, do streaming e tudo mais. Quer dizer, eu sou do tempo que tinha 11 canais na televisão, eu sou velho o suficiente para lembrar de bombril em antena, né? Aquele botão que você girava, e tinha, a partir de uma certa hora da noite, não tinha mais programação, ficava linhazinha colorida ou chiado, chuvisco, né? Então, a Globo nadava de braçada com uma produção de alta qualidade num mundo em que não tinha muita alternativa, né? E hoje em dia, porra, você fica zapeando ali. Eu comprei ontem mesmo, me tornei um dos, eles chamam de um nome diferente, que é Guilda, né? Eu me tornei um dos adeptos do Angel Studios, que fez O Som da Liberdade. Eu vi ontem um filme chamado Sight, que eu recomendo muitíssimo, lindo, né? E uma história verídica. E você tem tanta alternativa, tanta opção, tanta produção, que você vai ficar vendo novela da Globo por quê, né? Que é um saco, é um lixo. Então eu acho que tem uma questão do modelo de negócios desafiado. Mas aí vem o ponto que você traz. Eles resolveram, por algum motivo lá interno, que eles iam ter que acessar as camadas mais baixas, e eles, por uma visão muito elitista, preconceituosa, eles acham que o pobre, em geral, tem mau gosto. Que o pobre só vai querer ver Anitta falando besteira na virada do ano. E aí me parece uma mistura de erro de modelo de negócios com a visão ideológica, né? Eles acham que o pobre não gosta do que é bom. E eles começaram a entregar lixo para a população. Bom, eles têm essa crise, então, de audiência. A credibilidade na parte jornalística nem se fala. O fenômeno Trump aqui nos Estados Unidos e, análogo a isso, o fenômeno Bolsonaro no Brasil, expuseram esses fenômenos, essa militância disfarçada de jornalismo. Então aconteceu a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. A mídia mainstream tradicional também vem perdendo credibilidade, a CNN da vida, porque começou a bater cabeça. Eles não sabem o que fazer com o Trump. Eles ficam demonizando o Trump, eles tratam qualquer um que vota no Trump como um imbecil ou fascista. Então eles desprezam
a própria audiência. O William Bonner já foi pego dizendo que trata o público do Jornal Nacional como um bando de Homer Simpson. Então, a população começou a olhar e falou assim, quer saber? Isso não é para mim. Então, eles têm, sim, uma crise de negócios, uma crise de credibilidade no jornalismo, acima de tudo, mas que acaba afetando tudo. E cada vez mais gente tem alternativas, né? Vai para o Braddock, vai para o Oeste ver notícia e vai para o streaming ou para o que for, né, gratuito mesmo na internet, para fugir das porcarias que a Globo tenta enfiar a goela abaixo da população, da audiência. Eu hoje penso, além do que a Fabi disse, que a Globo traiu o país, hoje ela é a porta-voz oficial de um sistema golpista, autoritário. Não tem a menor dúvida disso, né? E que tem as costas quentes até no Supremo. Quando um jornalista da Globo bate boca no mercado, o decano do STF entra em campo, né? E também comenta Globo de Ouro de atriz global, né? Só não faz defender a Constituição, que é a sua missão, e se ele não tem muito tempo para isso. Eles estão tão fechados nessa bolha que do lado de fora da bolha ninguém mais quer saber desse troço. Eu tenho pena de quem acha que se informa hoje em dia pela Globo ou Globo News. É um alienado, não tem a menor dúvida, é um alienado. Nós não temos a pretensão de sermos aqui os donos da razão, mas nós trazemos com humildade, transparência, nosso ponto de vista, com seriedade, com respeito à audiência. A gente não vê isso na Daniela Lima, na Miriam Leitão. A inflação foi alta, veja como isso é bom para você. Quer dizer, e quando era o governo Bolsonaro, a economia cresceu, mas entenda como isso foi ruim. Um negócio insano. Os caras embarcaram numa loucura ali, numa loucura, muito bem remunerada, mas é uma loucura em termos de longo prazo. Isso vai ter consequências, isso está tendo consequências. Pois é, né? Agora que você estava falando, me lembrei que ontem, acho que não sei se foi ontem ou hoje, estava indo no Globo, a manchete, acho que foi domingo, que trouxeram uma análise sobre a classe média brasileira e havia os dados de 22, 23, 24 e a projeção para 25, ou seja, obviamente favorável ao governo, né? Eles estavam até fazendo projeções para algo que ainda acabou de começar, mas obviamente para tentar dizer que o Brasil voltou a ser um país de classe média, etc. Mentira. E sem contar a inflação, ou seja, viram de fato como se fala em inglês, house organ, né, de um partido que está no poder. E sem contar os vários vexames passados na época do Despiora, né? O Despiora acho que foi um momento de vexame coletivo do jornalismo brasileiro. Aqui, tô achando aqui, ó, classe média em alta, a edição do Globo de domingo, né? Eu estava lendo e a capa foi justamente a projeção que eles fizeram para 2025, dados, fontes da minha cabeça, né? Fontes água de lindóia, que não fazia sentido nenhum. Diga, Serrão. Com Lula, o Brasil voltou a ser um país de classe média. Pois é, a situação não está fácil. Um país onde temos azeite, né, de oliva no supermercado, que está sendo tratado como perfume com negócio antifurto, né, que está sendo colocado em cima das garrafas. A gasolina vai ter que subir, porque temos a alta do dólar, alta do preço do petróleo, né? O Brent está por volta de $75 por barril, o dólar continua subindo, está 6,14, né? E analistas, então, estão prevendo que isso vai ter impacto na inflação, no poder de compra. A Petrobras está segurando o preço da gasolina 15% abaixo do preço nacional, do diesel ainda mais de 19%. Esta bomba, esse tarifaço, na sua opinião, vai provocar descompassos econômicos maiores? Melhor, teremos uma nova greve dos caminhoneiros, na sua opinião, se chegar a esse tarifaço de quase 20% no diesel do dia para o outro? Sem dúvida é uma possibilidade, ninguém está feliz, ninguém pode estar contente com essa situação, por mais que a Miriam Leitão diga que isso é bom para vocês, né? Tá tudo muito ruim na economia do Brasil. O Ricardo Noblar, a gente tem que rir, né? Ele botou assim, efeito Fernanda Torres, dólar tem forte queda e chega a R$ 6,09 nessa segunda. Bom, em primeiro lugar, como as coisas se ajustam rápido. A gente está comemorando o dólar acima de 6, né? Agora, o efeito disso é a vitória do Globo de Ouro da Fernanda Torres. A conta The Investor, que eu recomendo que todo mundo siga, colocou assim, com 5 Globos de Ouro, volta para 4,45. Né? Vamos torcer para ter mais premiação no cinema brasileiro.
que o dólar volta para 4 daqui a pouco. Então, tudo isso é uma piada de mau gosto. É óbvio que esse dólar alto é um sintoma que veio para ficar, porque ele acusa uma doença estrutural. O Galípolo está sob todas as pressões do mundo para ter uma política monetária frouxa. Você, como economista, também entende bem isso, Carlos. O governo do PT está fazendo tudo dentro do manual para destruir uma economia. Não tem como ser diferente. Einstein dizia que insanidade é fazer tudo igual e esperar resultado diferente. Eu acho que insano é quem acredita que o PT não quer isso, que o PT é incapaz de aprender. Eu acho que depois de 14 anos, Dilma, destruição da economia, o Lula ter voltado à cena do crime, como diria Alckmin, sem apresentar um projeto de governo, sem falar o que ele ia fazer na economia para valer. É óbvio que não pode ser incapacidade de aprendizado. Eles sabem o que eles estão fazendo e eles fazem porque eles querem criar dependência na classe média, na classe baixa. Eles querem esmagar a classe média, criar dependência com a classe baixa cada vez maior e também dependência no andar de cima com os empresários que vão ficar mamando nas tetas do governo, com subsídio do BNDES, com barreira protecionista, porque a situação é essa aí. Então, não dá para imaginar um cenário diferente. Aí eles usam os estatais para roubar e para segurar preços que não estão mais em compasso com o preço de mercado. Isso gera rombo nas estatais, demagogia que custa caro e, claro, que os setores que pagam o como os caminhoneiros, começam a ficar insatisfeitos e se revoltam. Então, para falar na Globo, que a gente falava ainda há pouco, vale a pena ver de novo. Só que nesse caso não vale a pena não, gente. A gente já sabia que era um filme de terror e que acabava todo mundo morrendo. Morria todo mundo no final. Sabe aqueles filmes que acaba por falta de ator? De tanto tiro que morre todo mundo? A gente sabia que era isso. Agora tem que perguntar para o Armínio Fraga, para o João Amoedo, para Helena Landau, para o Pedro Malan, para o Pécio Arida, para o André Esteves, para o Rubens Ometo. Tem que perguntar por que eles acharam que ia ser diferente. É isso que eu não entendo. Pois é, só para terminar, porque depois vou chamar o comercial, em um minuto, consta, o Aumento, por exemplo, ele já desembarcou do governo. Ele criticou, estava lá quando ele falou isso, meados do ano passado, disse que aquilo que está sendo feito está tudo errado. O André Esteves também está criticando o governo, até o Luiz Thunberger, que fez o L publicamente, desembarcou do governo. Em um minuto, você acha que a elite brasileira está começando a desembarcar, sentindo o cheiro de podre, né, daquilo que já vimos, e isso poderia ser, então, o início do fim para o governo Lula, ou ainda tem muita gente aí, arco-íris, que quer continuar dentro do governo, a priori, mesmo perdendo patrimônio? Eu acho que uma leva só vai acordar quando bater muita água no bumbum, quando a economia degringolar de vez. Mas os tucanos de mercado, que sabem muito bem o que faziam, né, ali atrás, eles sim já desembarcaram porque eles nunca quiseram o Lula, eles não queriam isso. Eles queriam o Alckmin, eles queriam um deles. Só que eles tiveram que fazer uma aliança nefasta, que também está muito bem representada no STF. O Alexandre de Moraes não é petista, é tucano. E hoje o Merval Pereira colocou na coluna dele, cavalo de pau. No mundo financeiro, acredita-se que só um cavalo de pau pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos novamente. Eles já estão mandando o Alckmin para o aquecimento. Tem que combinar, claro, com os chineses, os russos, os cubanos, o Foro de São Paulo e, acima de tudo, o Zé Dirceu e a Janja. Serrão, economia, então, a situação está cada vez mais complicada, tarifaço à vista, já vimos isso em 2015, né? Passou a eleição da Dilma, seguraram de todas as formas as tarifas e depois chegou a bomba no colo do brasileiro. E agora, José, o que vai acontecer? Torça pela vitória da Kamala Harris, né? Teve gente que torceu aí, teve uma emissora aí que, pelo noticiário que ela apresentava, parecia que a Kamalinha ia ganhar. Kamalinha não ganhou. Fala sério. Boletim Focus do Banco Central já está apontando juros, taxa básica Selic, 15% com tranquilidade esse ano. Ótimo. Os banqueiros estão achando lindo. Vão ganhar ainda mais dinheiro, como sempre ganham, rolando a impagável dívida irresponsável que a máquina pública do PT ajuda a produzir e a agravar. Então, para eles, tudo bacana. Agora, quem acredita que o desgoverno do PT, com essa falta absoluta de política econômica, pode dar certo, esse sim é sério concorrente a ganhar um troféu. Sabe qual é? O Bobo de Ouro.
Lula eleva gastos ocultos e mantém o sigilo de 100 anos em vários documentos, isso mesmo, após criticar o governo Bolsonaro, isso até durante o debate que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse naquela época, né, outubro de 22, que ele acabaria com o sigilo de 100 anos, agora está aumentando o número de sigilos de 100 anos sobre os gastos, então aumentou gastos ocultos no cartão corporativo. Iniciando com o nosso Jorge Serrão. Serrão, você estava citando que algumas coisas não têm preço, para tudo isso tem cartão corporativo. Mas e aí? E a obrigação de transparência com os pagadores de impostos, né? Os deveres constitucionais da administração pública de ter que rendicontar os gastos, né? Tendo uma janja não vale mais nada, ou em tese alguém, na sua opinião, fazer alguma coisa? Pois é, né? Além da juristocratice, que é uma doença nacional, né? Agora todo mundo recorre ao judiciário e o judiciário faz a intervenção que interessa fazer nos poderes. Além dessa doença, a gente tem uma outra doença grave no Brasil, que é a absoluta falta de transparência. O poder público no Brasil, ele gosta de fazer tudo escondidinho. Essa história do sigilo, ela é vergonhosa. A gente até hoje no Brasil tem decretos secretos da era Vargas, que estão sob sigilo de 100 anos. O Estado Novo de 37, a gente só vai saber lá em 2037 o que o Vargas maquinou na ditadura dele daquela época. Imagina a nossa tirania de hoje, o que ela vai esconder de coisa e vai fazer isso assim descaradamente ao arrepio do que está escrito no artigo 37 da Constituição, que tem uma palavrinha ali básica que se refere ao setor público, que é a publicidade. Publicidade não é fazer propaganda não, gente. Publicidade é você tornar público o fato que interessa ao pagador de imposto, aquele que depende do eleitor, do voto direto, que tem que fiscalizar a coisa pública. Publicidade. O Brasil não trata da publicidade. E esse decreto, tudo que bota em 100 anos de sigilo, afronta completamente a Constituição. É inconstitucional. Agora, cadê a juristocracia para dizer isso? Ela não diz. Ela não diz por quê? Porque ela também tem interesse em esconder coisas que estão acontecendo gravemente hoje no Brasil e ninguém fica sabendo. A gente citou no início do programa o sigilo do inquérito. Caramba, como é que pode o inquérito ser sigiloso? O processo, tem processo sigiloso correndo no Brasil. Pô, isso é coisa de ditadura, de tirania. Então estamos numa ditadura e numa tirania. Está cheio de processo secreto, processo sigiloso, correndo por aqui. E ninguém fala nada. OAB, OAB, OAB! Não vai falar nada, OAB? Não é possível, não fala nada. Ninguém fala nada. Enquanto ninguém que deveria falar ou tem atribuição de falar não fala, a gente vai entrando pelo cano. Congresso Nacional, Senado, o que vocês estão falando? Também não estão falando. E Senado estão lá os representantes eleitos do povo brasileiro. Por isso que a gente tem que passar um cerol na próxima eleição. Esses 54 que estão aí, tem que a maioria esmagadora tem que ir para casa, né? Ou alguns até candidatos para uma empresa de turismo que vai ser criada agora pelo Lourão, a Guantur, vai mandar o pessoal lá para Guantánamo. Vai ser muito legal, tem muita gente candidato a fazer esse passeio. Porque nesse final de ano, que coisa estranha, as autoridades brasileiras, Constantino, não saíram do Brasil esse ano, o pessoal não quis passear aí nos Estados Unidos. O que aconteceu, hein? Por que o pessoal perdeu esse interesse em passear? Ah, porque deve estar muito frio aí, né? Ou é porque eles estão com medo de entrar numa fria de outra maneira, hein? O que explica? Freud explica, será? Pois é. Quando o senhor falou Guantu, peguei um susto, falei, meu Deus, mais uma estatal, né? Já temos 124, só falta mais uma. Falei, não, no caso, é dos Estados Unidos para um tour em Guantánamo. Mas fora que você falou justamente da publicidade, né? Mas não é só esse princípio da administração pública que está sendo amplamente pisoteado, mas também princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, né? Que são os outros 4 princípios
da administração pública brasileira, que são amplamente esquecidos. Constantino, na sua opinião, essa questão primeiramente, o que acontece quando o PT ouve falar em princípio de publicidade? Tem algum choque anafilático? Ele acha que é um insulto à inteligência, entendeu? Qual o problema deles com o conceito de publicidade? E agora, cá entre nós, do ponto de vista político, eles não entendem, após tanto tempo na arena eleitoral, que isso é uma bomba política que, quando chega nos ouvidos dos mais pobres, acaba afastando esse eleitorado muito mais do que um problema de gestão de macroeconômica. Quando a Janja compra um sofá de 70 mil reais, é muito mais grave do que roubalheira numa estatal para a classe mais baixa, que não consegue entender a gravidade de várias coisas. O que você acha? Eles não conseguem entender mais. Eu acho que eles não ligam mais, né? E eles não precisam mais tanto dos eleitores à medida que eles vão, enfim, controlando o processo, o sistema. Mas, veja, é curioso isso, Cauti, porque tem um pensador liberal, o Bertrand de Juvenel, se eu não me engano, que escreveu uma vez sobre essa postura um tanto incoerente da esquerda, dos esquerdistas pobres, digamos assim, que eles odeiam o rico. O cara que ficou rico no mercado, oferecendo valor aos consumidores, né, e que financia por luxo, depois de ser um bilionário capitalista, até mesmo uma Fernanda Torres da vida em um filme lacrador, né, porque vem do dinheiro de banco e tudo, eles não aceitam os magnatas com seus luxos. Mas os líderes populistas, em nome do povo, da esquerda, eles podem viver que nem nababo. Então é um fenômeno muito interessante esse, porque eles sentem, de alguma forma, que eles são parte disso. O Lula pode viver que nem um ricaço. Agora, o rico do mercado que ganhou sem roubar, oferecendo serviço ou produto de valor, não. Aí ele tirou de alguém, ele explorou, mas o Lula não incomoda alguns mais bitolados e esquerdistas mesmo que pobres, né? Então isso é um fenômeno muito interessante que não é de hoje. E o Lula não liga mais para isso, para incoerência, para falar que o Bolsonaro bota sigilo em tudo e ele vai lá e bota em mais coisa ainda. São 100 anos de solidão, né? Nessa mentira e nessa hipocrisia. Veja, como quase tudo, o sigilo em algumas coisas tem uma boa intenção. O próprio Bolsonaro tinha que manter algum sigilo do cartão porque tinha coisa de segurança nacional, de mandar gente ir lá para a China na pandemia, voltar e coisa de segurança dele, onde ele vai, onde ele compra. Então, algumas coisas começaram, né, a ficar sob sigilo por boas intenções. Só que, como quase tudo no setor público, uma ideia que começou com uma intenção boa degringolou para algo de baixa transparência por esquema, por desvio, por mamata, né? O livro do Kash Patel, que vai assumir o FBI nos Estados Unidos, Gangster, Governo de Gangsters, é um livro muito interessante, eu acabei de ler ainda há pouco, e ele fala isso também, né? Muita coisa ali no setor público, nessas instituições, tinha um propósito de ser que se perdeu. Então nós estamos falando hoje de uma degeneração de um ideal até louvável. Então, alguma opacidade em algumas coisas de gasto público tem que existir, porque é para proteger questões de segurança nacional, questões sensíveis. Daí a fazer o que o Lula faz com a Janja, com tudo, né? Vai a diferença entre quem se preocupa com a coisa pública e quem, como ele, né, acha que tudo é dele. Por isso que ele vive que nem um magnata. Ele colocou uma estrela vermelha na casa, né, na Granja do Torto, no começo do governo, lá em 2003. O PT não vê diferença entre partido e governo, governo e Estado. Para eles é uma coisa só. E aí é que está o problema. Em italiano se fala cosa nostra, né? E não é exatamente um elogio. Até porque, só para terminar também esse assunto, né, lembrando que o Lula gastou 1,4 milhão de reais em voos da FAB para fazer palanque a aliados durante a campanha eleitoral de 2024 para as eleições municipais, que resultaram numa derrota acachapante para a esquerda brasileira. Apenas uma capital foi conquistada pelo PT, a capital de Fortaleza. Então, um gasto enorme que não deveria ter acontecido, porque não era um gasto, era uma atividade presidencial, e sim era uma atividade política. 12 voos
realizados pela FAB durante as eleições municipais do ano passado. Isso foi uma informação que foi obtida pelo Metrópolis via lei de acesso à informação. 1 minuto para cada um, porque temos depois uma boa notícia para comentar, e não vem do Brasil essa boa notícia, né? Mas iniciando, Consta, Fabi e Serrão, 1 minutinho sobre esse mais um episódio de Fabi Tour, que não é a Tour da Fabi, mas no caso daquilo que deveria ser a Força Aérea Brasileira, que se tornou uma grande agência de viagem. Consta. Bom, em primeiro lugar é isso, né? É confundir a coisa pública com a coisa nostra, que você disse, e é uma vida de nababo às custas do pagador de impostos. Mas, no caso desses ministros e autoridades e tudo, eles não querem ter contato com o povo. Eles estão salvando o povo, salvando a democracia, mas eles não se misturam com o povo. Voo comercial é coisa de Bolsonaro, que normalmente é ovacionado, aplaudido. Agora, imagina um Gilmar Mendes da vida ter que ficar pegando voo comercial. Não dá, né? Então, jatinho da FAB para a turma toda e continuem trabalhando que a gente paga a conta. Fabi, voz de prisão para um Boeing 747. Será que o Gilmar consegue ou é muita coisa para ele pedir se for xingado? Não é muita coisa. Atualmente a gente está num estado de exceção, gente. Tomem cuidado, né? Priorizem a vida de vocês. Estou falando sério. Mas olha o absurdo. Eu queria ser assim, bem radical, tipo os anarcocapitalistas, e pregar aqui 0 aviões, né, de poder público e da FAB. A FAB deveria só realmente fazer algo quando é de interesse do país em si e não de seus, né, interesseiros. Mas eu fico chocada com esse valor e fico chocada também como o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, né, com nojinho aí, acho que é muito bem definido pelo Serrão, nojinho dos populares, né, tá com aquele negócio ainda entalado, deve estar bolando a próxima frase de perder o mané, a nova versão perder o mané 2025, né, só fica lá no voozinho da FAB, sendo reverenciado por quem? Pelos militares. Parabéns para vocês. Serrão, 1 minuto para você também. Força Aérea Brasileira se tornou camareiro de champanhe em voo privativo de ministro do STF? Pois é, essa é uma deficiência, uma aberração da burocratice tupiniquim, porque todo mundo usa a FAB como sua agência particular de turismo e viagem. É carona para um, carona para outro, voo exclusivo para o ministro daqui, para a autoridade dali. E a maior parte dessas viagens é paga com um dos cartões corporativos da Presidência da República. Pouca gente sabe disso. Às vezes não sai da verba, às vezes a FAB não tem a verba de combustível disponível para aquele tipo de aeronave. Ainda tem esse detalhe. Então o cartão corporativo chega ali e paga a viagem. Foi por isso que conseguiu se descobrir que Lula fez essas viagens para a campanha eleitoral. Se não tivesse passado pelo cartão corporativo dele, a gente não ia descobrir que ele fez o voo. Se saísse pela conta de combustível da FAB, você não saberia. Foi a FAB que pagou, foi a verba da aeronáutica, mas a verba é curta por lá. E o que está acontecendo desses voos? A aeronáutica acaba usando os seus aviões, seu esquema de táxi aéreo, mas para treinar pilotos. E o que vem ocorrendo agora ultimamente é que esses pilotos de caça e de aviação brasileira estão de saco cheio, perderam todo o tesão com a vida militar e estão indo para a área comercial. Só que todo esse treinamento, todo esse dinheiro, foi o dinheiro da Força Aérea Brasileira que pagou o treinamento para esse pessoal virar piloto privado. Então o Brasil está tudo errado. Agora, tinha que acabar com esse negócio de ter avião privilegiado para todos. Mas se, de repente, a FAB parar de atender o Supremo Tribunal Federal com seus aviões, fique tranquilo, o Supremo compra um avião para ele. Pois é, né? E despacha de dentro